Salve nerds, eu sou o Luiz Mário e galera, eu realmente estou muito empolgado com esse último trailer dos Eternos. Inclusive temos pistas de que esse filme deve desencadear vários eventos importantes, até mesmo alguns bem polêmicos, e apresentar alguns personagens que têm tudo para voltar com força total nos próximos filmes da Marvel. Afinal, a gente está falando aqui sobre entidades cósmicas extremamente poderosas como os Eternos, os Deviantes e, acima de tudo, os Celestiais, que são os responsáveis pela criação de todas essas raças. Antes de mais nada, não esquece de deixar aquele like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e também, é claro, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser o primeiro a saber sempre que rolar um vídeo novo por aqui, tá certo? Nesse trailer final dos Eternos, nós finalmente temos as respostas para algumas perguntas antigas dos fãs, como por exemplo, quando que se passa o filme, se é antes ou depois do blip, e por que os Eternos nunca interferiram quando a Terra estava sendo atacada por inimigos poderosos como Thanos. Muitas dessas perguntas foram respondidas e tudo leva a crer que um roteiro que vazou há algum tempo atrás pode mesmo ser verdadeiro. Isso pode ser uma péssima notícia para a Jack. A Jack é interpretada por Salma Hayek e ela é a líder dos Eternos. Ela aparece bastante ao longo do trailer, mas se vocês prestarem atenção, devem ter percebido que a gente só vê ela no começo do trailer, quando os Eternos aparecem pela primeira vez há 7.000 anos atrás e depois na sua fazenda. Fora isso, ela não aparece mais em nenhuma outra cena. Olha só que estranho. É claro que a gente não pode esquecer que estamos analisando o trailer da Marvel por aqui, e a gente sabe que eles editam os trailers de uma forma que a gente não saiba o que realmente vai acontecer nos filmes. Mas se a gente for olhar todas as cenas que se passam nos dias atuais, a gente não vê a Jack aparecer em nenhuma delas. O que nós sabemos é que o Ikaris vai visitar a Jack na sua fazenda, e esse trailer mostra algumas cenas bem bacanas, onde podemos ver um pouco do poder do Ikaris, seja voando ou disparando raios a partir dos seus olhos. Esses raios são criados a partir da energia cósmica que constitui todos os Eternos. É importante notar que toda essa cena em que a energia cósmica sai dos olhos do Ikaris acontece na fazenda da Jack, então é possível que os Deviantes ataquem o Ikaris e a Jack na fazenda, ou sempre tem a possibilidade de que o Ikaris possa vir a ser um dos vilões. Já pensou que maluco seria isso? Eu realmente espero que isso não aconteça, porque eu acredito que ele pode vir a ser um importante herói dessa nova fase que o MCU está construindo. Eu também espero que a Jack não morra e que eles não tenham trazido a Salma Hayek para o MCU só para matar ela já no começo do filme. Mas realmente tudo indica que alguma coisa aconteceu na fazenda da Jack, forçando o Ikaris a usar os seus poderes. E como eu disse, a Jack não é vista nas cenas que se passam nos dias atuais, então definitivamente alguma coisa não muito boa deve acontecer com ela nesse filme. Logo no começo nós vemos a Jack cavalgando de volta para sua fazenda e a gente pode ver que bem longe, perto da casa, o Ikaris está parado esperando por ela, que é um meio sinistro, né? É aqui que descobrimos que boa parte do filme vai se passar 5 anos após o blip. A Jack diz que há 5 anos atrás o Thanos dizimou metade da população do universo, mas o povo deste planeta trouxe todos de volta com um estalar de dedos. Dá para ver nitidamente nessa cena que a Jack tem uma grande admiração pelos humanos. O Thanos vinha conquistando o universo por muitos anos, lembrando que o Thanos é na verdade um Eterno e um Deviante. Então os Eternos sabem muito bem o que o Thanos vinha aprontando pelo universo. Então metade do universo é dizimado pelo Thanos, mas os nossos heróis, os heróis da Terra, impuseram a sua força e trouxeram todos que haviam desaparecido com um blip de volta. Mas infelizmente, o retorno repentino de metade da população proveu a energia necessária para dar início ao despertar. Então, a Jack diz que eles têm apenas 7 dias pela frente. Nós ainda não sabemos exatamente o que vem a ser esse despertar que a Jack menciona, mas tudo indica que se trata de um evento apocalíptico onde os Deviantes devem tentar destruir o nosso mundo. E tem uma teoria rolando por aí sobre o que o despertar realmente deve fazer, e ela diz que o despertar deve ser o evento responsável por introduzir os mutantes no MCU. Olha só que louco! Isso porque os mutantes são um elo que conecta os Eternos e os Celestiais que criaram os Eternos. Há muito tempo atrás, os Celestiais chegaram na Terra e criaram tanto os Deviantes como os Eternos. Os Celestiais basicamente realizaram experimentos genéticos nos primeiros humanos que surgiram no nosso mundo. Isso automaticamente acabou levando a mutações genéticas, possibilitando que alguns humanos desenvolvessem superpoderes. E eu acredito que nós podemos estar testemunhando algum tipo de associação no filme dos Eternos sobre como os mutantes devem surgir no MCU. Como a própria Jack disse, o súbito retorno da população após o blip forneceu a energia necessária para dar início ao despertar, e se a gente prestar bem atenção nessa cena, parece que algum tipo de energia cósmica é ativada enquanto essa galera toda é trazida de volta.
É possível que essa energia possa despertar o gene mutante que estava adormecido em algumas pessoas. Esses genes devem se originar desses experimentos realizados no passado pelos Celestiais. E essa teoria se reforça ainda mais com algumas possíveis pistas que foram deixadas ao longo do trailer. Quando aparece o mês de estreia do filme na tela, dá pra ver dentro do O de November uma dupla hélice, como se fosse uma espécie de DNA que desaparece muito rápido da tela, e com certeza isso tá lá por algum motivo. É claro que isso é uma referência ao DNA dos Eternos e dos Deviantes, já que o DNA deles é resultado dos experimentos dos Celestiais, e eu pessoalmente acredito que isso tudo deve impactar bastante nos próximos eventos do MCU e pavimentar o caminho para que os mutantes possam ser apresentados num futuro não tão distante. Nós sabemos que os mutantes estão a caminho, já que o próprio Kevin Feige mencionou os X-Men numa das edições da San Diego Comic Con, e eu acredito que os Eternos devem ser um fator chave para que os mutantes possam finalmente dar as caras no MCU. Me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa teoria. No trailer, nós temos uma espécie de história de origem dos Eternos e como eles teriam vindo para a Terra. Vemos a Cersei conversando com Danny Whitman, e essa semana saiu um artigo na Entertainment Weekly confirmando que os dois vão acabar se apaixonando ao longo do filme. Mas eles também confirmaram que a Cersei e o Ikaris também tiveram uma relação cheia de idas e vindas ao longo dos últimos 7.000 anos, então certamente teremos alguma treta bem forte envolvendo Danny Whitman e o Ikaris. Mas isso tudo foi após o Danny descobrir a verdade sobre a Cersei. Ele descobre que ela tem alguns dons sobrenaturais e ela acaba explicando para ele quem exatamente ela é. Que ela faz parte de um grupo de seres imortais conhecido como Eternos e que vieram para a Terra há 7.000 anos atrás para proteger a Terra dos Deviantes, e após ele explicar isso, nós vemos uma cena com todos os Eternos sentados em volta de um dos Celestiais. Segundo alguns vazamentos de roteiro, os Eternos podem ser uma inteligência artificial super avançada, e a forma como a energia vai do Celestial até a Jack, acordando ela, pode ser uma confirmação disso tudo. Eu pessoalmente não acredito que eles sejam robôs, mas eu acredito que os Celestiais podem ter projetado e criado os corpos deles, e essa energia seria algo como a alma dos Eternos. Até porque os Eternos têm essa habilidade de controlar a energia cósmica. Cada Eterno consegue controlar essa energia de forma diferente, mas essa é basicamente a habilidade principal deles: controlar energia cósmica. Também tem a chance disso ser uma espécie de ritual que eles fazem quando se comunicam com os Celestiais, e a energia pode ser uma forma de os Celestiais se comunicarem com eles. Outra coisa que nós vemos é uma nave voando muito, mas muito perto do Sol e sem sofrer o menor dano, o que certamente é feito de algum material extremamente resistente. Sabemos que os Eternos vieram para a Terra nas suas naves, então tudo indica que eles não foram criados aqui na Terra. Eu estou muito curioso para saber qual vai ser a origem da criação dos Eternos no MCU, e tem grandes chances deles terem sido criados em Titã. Certamente tu deve se lembrar que o Thanos disse em Guerra Infinita que ele veio de Titã, e Titã é um dos planetas em que os Eternos se fixaram ao longo da sua história. O Thanos é filho de 2 Eternos, mas ele herdou um gene deviante. Então podemos dizer que o Thanos é ao mesmo tempo um Eterno e um Deviante. Nós então temos uma demonstração dos poderes do Ikaris. Como eu disse, ele pode disparar energia cósmica dos seus olhos, mas ele também pode voar. Cada um dos Eternos consegue controlar a energia cósmica, mas cada um deles tem uma habilidade única. Aqui, o Danny Whitman faz uma pergunta bastante importante e que todos nós fãs também gostaríamos de saber a resposta. Afinal, por que os Eternos não ajudaram a derrotar o Thanos ou todas as outras coisas terríveis que aconteceram ao longo da nossa história? E a Cersei responde que eles foram instruídos para não interferir nos eventos da Terra, a não ser que os Deviantes estejam envolvidos nisso. Então o Danny pergunta quem não os autorizou a intervir na Terra, quando ela responde que foi um Celestial. Como já falamos, os Celestiais criaram os Eternos e também os Deviantes, e os Celestiais são seres cósmicos. Nós vimos um deles em Guardiões da Galáxia, chamado Esson, o Buscador, e baseado no rosto com 6 olhos que nós vemos, tudo indica que o Celestial do trailer seja Esson, o Buscador. Entretanto, esse Celestial é muito vermelho para ser o Esson, o que me leva a crer que ele seja Arisken, o Juiz, o líder dos Celestiais. Os olhos são diferentes dos que conhecemos nas HQs, mas as cores são as mesmas. Fica bem claro que alguns Eternos até gostariam de ajudar a humanidade quando algum evento cataclísmico acontecia por aqui, e nós vemos alguns deles observando os humanos enquanto alguns desses eventos aconteciam. Nós até mesmo vemos o Phastos chorando, mas acho que ficou bem claro que eles não podem interferir, a não ser que os Deviantes estejam envolvidos. Apesar disso, nós ficamos sabendo no último trailer que os Eternos, na verdade, ajudaram a humanidade bem no comecinho para que a civilização pudesse evoluir.
Eles basicamente criaram a Babilônia, então parece que eles ajudaram a dar um empurrãozinho lá no começo da humanidade, mas logo pararam de se envolver, provavelmente por ordem dos celestiais. Mas agora os deviantes estão vindo com tudo para destruir a Terra e chegou a hora dos celestiais entrarem, enfim, em cena de novo. É importante mencionar aqui que o Danny Whitman, que é o personagem interpretado pelo Kit Harington, é o Cavaleiro Negro nos quadrinhos. E eu sei que tem muita gente animada para ver ele em ação, inclusive eu, mas eu não acredito que ele vá se tornar o Cavaleiro Negro nesse filme. Mas por outro lado, eu acredito que esse filme vai preparar o terreno para que ele venha se transformar no Cavaleiro Negro num próximo filme da MCU. Ao menos, nós sabemos que ele não vai morrer nesse filme, até porque seria um grande desperdício tanto do ator quanto do personagem que ele pode construir nos próximos filmes. O Icaris diz que eles têm que encontrar o resto dos Eternos e Jack diz que não tem visto alguns deles por séculos. E a partir daí, nós somos apresentados ao resto do grupo. Vemos o Druid, que tem a habilidade de manipular os pensamentos das pessoas, e na volta dele, todas as pessoas que ele vem influenciando, digamos assim. Ele basicamente desistiu da humanidade e está tentando uma outra maneira de manter as coisas minimamente civilizadas. Nós então vemos a Sprite puxar uma adaga. Ela pode até parecer uma criança, mas ela é tão velha quanto os demais Eternos, apesar de estar presa num corpo de criança. A Sprite tem o poder de canalizar energia cósmica, assim como todos os outros Eternos, mas ela também tem a habilidade de levitar e criar ilusões. Vemos Tena, interpretada pela Angelina Jolie, e Gilgamesh, quando ela cria uma arma a partir do nada e Gilgamesh bloqueia o ataque. Essa é a especialidade da Tena, ela consegue criar armas a partir do nada e é a guerreira do grupo. O Gilgamesh é o mais forte dentre os Eternos, especializado em combate corpo a corpo, o que explica porque ele simplesmente bloqueia o ataque da Tena com tanta tranquilidade. Também vemos alguns dos Eternos reunidos, vemos Kingo, Sprite, Icaris e Cersei, quando Sprite diz que se esse é o fim do mundo, ao menos eles estarão na primeira fila. Aqui nós vemos Phastos parar a nave, ele é o engenheiro e inventor dos Eternos, e mais adiante temos Makkari, que é a velocista dos Eternos. Nós podemos ver na nave que eles estiveram colecionando vários artefatos ao longo do tempo, assim como já podemos ver no primeiro trailer. Nessa cena, vemos a Cersei transformar um ônibus em pétalas, isso porque ela tem a habilidade de manipular matéria não senciente, ou seja, toda matéria que não é viva. Nós então vemos a Cersei num lugar que parece ser o interior de uma nave que é ativada por ela. A partir daqui, nós vemos várias sequências de ação dos deviantes atacando e descobrimos quem é o grande vilão do filme, o deviante conhecido como Crow, que aparece lutando com Athena. O Crow é o general dos deviantes e tem a habilidade de mudar de forma, o que torna ele uma ameaça a ser respeitada. Mas talvez uma das coisas mais importantes a ser mencionada aqui é que nas HQs Athena e o Crow são na verdade amantes. Eles inclusive chegaram a ter filhos juntos, gêmeos, mas Athena tenta manter isso em segredo e dá as crianças para serem criadas por uma mulher infértil. Ainda não sabemos se isso vai acontecer no MCU, mas essa cena nos mostra que esses dois personagens vão ter algum tipo de interação durante o filme. Eu realmente fiquei muito animado com esse trailer, parece que vamos ter um filme fantástico vindo por aí, com uma narrativa diferente daquilo que vimos em lançamentos anteriores da Marvel e uma história que deve tornar ainda mais sensacional a mitologia que a Marvel está construindo nos cinemas. Me conta aqui nos comentários o que tu espera desse filme e também deixa esse like porque é muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas e te inscreve no canal para ser o primeiro a saber sempre que rolar um vídeo novo por aqui. Esse aqui é o Danos Moraes e eu te vejo, é claro, na próxima timeline.